Shalom, igreja. Graça e paz estejam com todos. Amém. Motivo de bastante alegria estarmos aqui para ministrar a palavra do Senhor, sempre motivo de grande honra e temor e tremor. Hoje Deus tem falado grandemente em nosso meio. Em tudo Deus fala. Amém. Só basta a gente estar atento à voz do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos a fazer uma breve oração para depois nós darmos início à mensagem dessa noite. Curve sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor cresça e eu diminua. Que a Tua palavra, papai, aleluia, ao qual o Senhor preparou para a sua igreja, venha atingir o propósito pela qual o Senhor especialmente a conduziu. Deus, muito obrigado, papai, por termos, meu Senhor, esta preciosidade em vasos de barro que somos nós. Em nome de Jesus, seja feita a sua vontade, que o Senhor faça o teu querer em nossas vidas, que o Senhor nos abençoe, porque somos teus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, é sempre bom a gente estar na casa do Senhor, porque Deus fala conosco. Hoje Deus já tem falado, a palavra é viva, e a palavra ela de Gênesis a Apocalipse, qualquer palavra que for ministrada aqui no altar, ou em qualquer lugar, irmãos, é Deus falando conosco. É a boca de Deus, porque a Bíblia diz que toda palavra, toda escritura é divinamente inspirada. Então, se uma pessoa prepara um texto, traz aqui, é Deus falando. Se a pastora tem um ensino, vê a necessidade de abordar algum tema, algum assunto, é Deus falando. Ah, mas esse tema é porque a pastora me viu e ela sabe que eu fiz alguma coisa errada, ela está falando para me atacar. Não. É Deus falando. E mesmo que a pastora viu, ou que o pastor viu, ou que o pastor sabe que precisa falar sobre um assunto, é porque Deus o está conduzindo e porque ela ou ele é pastor. E qual é a função do pastor? Conduzir as ovelhas ao aprisco. Então, às vezes, é necessário, com o cajado, dar uma cutucada de um lado, de outro, para que a ovelha volte a caminhar no caminho correto. Fique tranquilo que eu não vou cutucar ninguém nessa noite, amém? Deixa para a pastora Shirley, que ela é a pastora, ela tem o dom para isso, de ensinar, de colocar a igreja, o rebanho, no caminho correto que Deus colocou no coração dela. Mas eu estou dizendo assim, que para os irmãos entenderem o contexto, que toda palavra ministrada é Deus falando, seja ela por revelação dada a um pregador, seja ela preparada por um pastor, por ele entender que a igreja precisa daquilo, seja ela de você ler e falar, não, eu preciso falar isso, é Deus falando. Amém? Dito isto, eu sempre gosto de ficar atento ao que o Espírito Santo fala. Já teve mensagens que eu trouxe que eu tinha preparado já há algum tempo, e Deus colocou no meu coração que aquele era o momento de ministrar. Já teve mensagens que eu trouxe, que eu ficava observando no decorrer do mês, das semanas, o que Deus estava falando, e eu dava sequência àquilo que Deus estava falando. Mas essa mensagem não foi dessa maneira. Eu pedi ao Senhor, eu não tinha nada, minha mente estava vazia, e eu não tinha uma direção. Eu tenho um rascunhozinho que eu coloco como título ideias para pregações, para mensagens, e eu tinha lá, olhei nele, tem umas ideias boas, mas eu não senti no coração de falar nada sobre aquilo que eu tinha anotado. E eu orei ao Senhor e eu disse, Deus, a igreja é sua, as vidas foram o Senhor que pagou um preço muito caro por elas. O Senhor derramou o seu sangue pelas vidas que estarão na igreja nessa noite. Então, o que o Senhor quer que seja dito? O que o Senhor quer que fale? E eu pedi ao Senhor uma palavra, um tema, e Ele me deu um tema. E o tema dessa noite será medo. O medo. Ainda que Deus fale com uma pessoa só, foi Ele que escolheu. Amém? E o tema, nós vamos iniciar as ministrações através de uma leitura em Daniel, capítulo 5, versículo 6 e versículo 9. Daniel, capítulo 5, versículo 6 e versículo 9. Lá diz assim, eu gosto de ler, irmãos. Às vezes os irmãos podem observar que eu falo em algumas versões de Bíblia diferente, talvez, de alguma que o irmão esteja na mão. Então eu tenho várias versões de Bíblia, tanto física como
em aplicativo, porque eu gosto de comparar as versões. Porque sempre tem uma versão que fala de uma maneira um pouco mais clara, ou que abre a mente em algum ponto. Eu vou ler na versão da Nova Bíblia Viva, em Daniel 5, versículo 6. Diz assim: o seu rosto ficou pálido e assustado. Ele ficou tão apavorado que seus joelhos batiam um contra o outro e suas pernas vacilaram. Versículo 9, pulando agora. O rei estava ficando cada vez mais desesperado. O medo que ele sentia era tão grande que o seu rosto ficou aterrorizado. E toda aquela gente importante também ficou apavorada. O contexto dessa história, os irmãos que são entendedores de Bíblia conhecem. É a história de Belsazar, filho de Nabucodonosor, que estava ali reinando e decidiu fazer uma festa. E nessa festa, os irmãos conhecem a história, depois de beber um pouco, ele decidiu fazer algo errado. Pediu para que trouxessem os utensílios do templo, as taças, do templo lá de Salomão, do templo que ficava em Jerusalém, as coisas consagradas ao Senhor, pediu para trazer, para que eles e os seus maiorais ali bebessem e se alegrassem com as coisas de Deus. Os irmãos conhecem a história, sabem que veio uma mão e escreveu palavras na parede, que era a condenação de morte para ele. Os irmãos conhecem a história. E esse é o contexto em que nós lemos que Belsazar ficou atemorizado, ficou com muito medo, assustado. E tem razão, né? Imagine a cena, tá ali todo mundo se alegrando, bebendo, de repente aparece uma mão, começa a escrever na parede, quem sabe com letras de fogo ali, faíscas, porque para cravar na pedra, né, as construções eram de pedra, deveria ser, né, uma caneta muito poderosa, e era assim, era a caneta de Deus. E essa mão escreveu lá e cravou aquelas palavras. Eu estou citando esse tema, irmãos, essa história, para mostrar para os irmãos uma passagem que retrate bem o que é o medo. Esse homem ficou com tanto medo que a palavra fala no versículo 6, como nós lemos, que os seus joelhos batiam um contra o outro e que as suas pernas vacilaram. Sabe aquele medo que você quase desmaia e falta força nas suas pernas, você começa a perder as forças, se não sentar você cai no chão, e quando você se assenta as pernas começam a bater, as mãos começam a tremer? Era isso que ele estava sentindo. E não só ele, como todos os outros. Os irmãos conhecem a história, não é esse o assunto que eu quero tratar, que foi o grande trabalhar de Deus ali para que Belsazar fosse punido, etc e tal. Eu só quis ler esse versículo para que os irmãos entendessem o que é medo, o que é um medo grande. Apesar que é um exemplo, porque todo mundo aqui, em alguma parte da sua vida, deve ter tomado um susto, deve ter passado algum medo muito grande. Então, os irmãos sabem mais ou menos o que é. Nesse caso, o medo que eles sentiram, foi porque eles fizeram algo errado. Mas vamos entender um pouco mais sobre o assunto e ver no dicionário o que significa a palavra medo. Significa um estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaça, reais, hipotéticas ou imaginárias. Veja que é um estado emocional, né? Resultante da consciência de um perigo ou uma ameaça. No caso, Belsazar viu ali que alguma coisa estava errada. Esse medo pode ser real, pode ser hipotético ou pode ser imaginário, pode estar só na mente. Sinônimo de medo também pode ser fobia, pavor, terror. Medo pode ser também, pode significar também ausência de coragem. Exemplo, medo de atravessar a rua, atravessar a ponte, vou cair. É um receio, é um temor, que é o contrário de intrepidez, destemor. Por fim, é uma preocupação com determinado fato ou determinada possibilidade. Exemplo, tenho medo de me atrasar para o serviço, vou acordar mais cedo, vou pôr o relógio para despertar. É uma apreensão. Dito tudo isso, e os irmãos cientes do que é o medo, eu quero citar rapidamente alguns personagens bíblicos que também tiveram medo, para os irmãos entender, para a gente entender que isso faz parte da nossa natureza.
O primeiro relato de medo na Bíblia, irmãos, está desde o princípio. O medo foi escrito pela primeira vez lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 1 ao 10, aonde no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram e seus olhos foram abertos, e a palavra diz que eles tiveram medo e se esconderam de Deus. Outro lugar, outro personagem bíblico que teve medo também, que os irmãos conhecem muito bem a história, foi Elias, quando ele foi ameaçado por Jezabel. Jezabel o ameaçou ele de morte, e os irmãos conhecem a história. Isso se encontra lá em 1 Reis 19, versículo 1 ao 21. Ele fugiu, foi alimentado por corvos, foi para uma caverna, mas Deus foi lá e avivou ele. Outro personagem foi Jacó, irmão. E Jacó teve medo 2 vezes. Logo que ele enganou o seu pai para roubar a primogenitura de Esaú, e depois do que aconteceu, ele sabia que Esaú estava muito nervoso com ele e ia lhe causar mal, ele foi embora para a casa dos seus parentes. E depois de muito tempo, com família constituída e tudo mais, os irmãos sabem que ele também sentiu medo quando ele voltou para sua parentela, para o encontro com Esaú, a ponto de que ele separou a sua família em grupos, quis abrandar a ira do seu irmão mandando presentes. Essa história os irmãos leem lá em Gênesis 32, né? E tudo aconteceu ali porque Jacó tinha medo de que seu irmão Esaú fosse se vingar dele. Outro relato sobre medo nos personagens bíblicos é quando Moisés foi chamado por Deus na sarça de fogo ardente. Os irmãos conhecem a história, está lá em Êxodo, capítulo 3 e 4. Ele começou a colocar empecilhos, começou a se desviar do chamado, dizendo: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não falo bem. Senhor, e se o povo de Israel não me ouvir? Senhor, ele tinha medo de enfrentar Faraó, ele tinha medo do que poderia acontecer. Mas Deus o auxiliou. E por fim, irmãos, nós vemos agora mais recente no Novo Testamento, existem muitos exemplos, mas nós vamos rapidamente citar alguns. Pedro, por exemplo, quando ele negou Jesus 3 vezes, os irmãos sabem que ele negou porque ele sentiu medo. Ele pensou comigo: eles vão me prender também, eles vão me crucificar também. E os irmãos conhecem a história. E um dos medos mais legais também foi quando os discípulos estavam lá no barco, na tempestade. Foi pregado recentemente, né? Coincidentemente 2 vezes por 2 pregadores diferentes, né? O pastor Flávio e o irmão Wesley citaram esses textos. Quando Jesus vem andando sobre as águas e os discípulos olham lá, já estavam com medo da tempestade. Aliás, eles tiveram medo na primeira tempestade também, né? Quando Jesus estava dentro do barco, dormindo, eles tiveram medo muito forte. E agora, sozinhos no barco, tiveram medo quando a tempestade açoitava. E aí vem Jesus andando sobre as águas, eles pensavam que era um fantasma e tiveram muito medo. Aliás, quem nunca teve medo no escuro, né? Quem nunca teve medo de sair do quarto para ir para a cozinha, beber água de noite? Eu creio que tem alguns que ainda têm esse medo aí, né? Espero que você saia daqui sem isso. Amém? Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Todos esses exemplos bíblicos. Eu quero dizer que ter medo, irmão, é comum. Faz parte da natureza humana. E não somos só nós que passamos por isso. Os personagens bíblicos lá desde Adão e Eva até agora. Todos têm seus temores e passaram por situações de medo. O medo é uma resposta normal diante de situações, como vimos nesses exemplos acima. É comum em muitas situações, e eu digo para os irmãos que muitas vezes ele é até positivo, porque de forma equilibrada, o medo pode nos livrar de atos inconsequentes. Imagina uma pessoa que não tem medo de nada, ela pega um carro, anda a 220 por hora, uma hora vai dar problema, vai bater, vai se matar. Uma pessoa que não tem medo de nada, ela sai brigando com todo mundo, uma hora vai dar problema, né? Aliás, esse medo natural,
ele é uma forma de defesa do nosso corpo. Se não fosse assim, com certeza nós não estaríamos, a humanidade não estaria viva hoje. Muitas pessoas teriam morrido, né? Porque é um dos principais meios de sobrevivência do ser humano, o medo. Ele livra o homem de muitas coisas ruins também. Então, fique gravado que ter medo é normal. O que nós não podemos é viver com medo. Grave isso. E nem aceitar ele e deixar ele nos dominar. Então, ter medo é comum. Passar por situações de medo é normal. Só não podemos viver com medo. Toda hora, todo momento. Não deixar ele nos dominar. Não deixar ele se encravar em nosso coração e em nossa mente. E assim fazer com que a nossa vida vive escravizada por ele. Não podemos aceitar que ele permaneça em nós. Para isso, nós vamos entender um pouco mais ainda o que o medo pode causar na nossa vida, no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito. E o que as consequências de aceitar o medo trazem para nós. Aliás, elas são inúmeras. Eu vou citar apenas algumas delas. O medo, irmão, ele gera mais pecados. Por quê? Quando a gente tem muito medo de tudo, a gente automaticamente está declarando que não tem fé. A gente está negando a nossa fé, o nosso Deus. O medo, ele traz inseguranças, ele traz dúvidas, ele traz ansiedade, ele traz até depressão, que ainda é um grande mal na sociedade. Até pouco tempo era tratado como o mal do século. O medo, irmão, ele nos paralisa. Lembra Belsazar, como eu disse no exemplo dele? As pernas bambearam e ele ficou parado, batendo o joelho. E realmente, né, tem situações que a gente leva aquele susto, aquele medo que fica paralisado. Tem uns que correm, né? Tem uns que ficam ali paralisados. E esse paralisado, que eu digo, o medo que nos paralisa, o problema é que muitas vezes não é só físico, ele nos paralisa. Muitas vezes ele nos paralisa em várias áreas da nossa vida. Na área profissional, muitas vezes você tem medo de dar um passo, de pedir um aumento, de se especializar, de conversar com seu patrão, de estudar, de fazer alguma coisa diferente. Irmãos, falando disso, fica a dica. Você tem que gostar do que você faz, do seu trabalho. Porque a pior coisa do mundo é você trabalhar em uma coisa que você não gosta. Você nunca vai render o que você poderia render. Então, se você não está contente com aquilo que você faz, com o que você trabalha, comece a procurar, se encontrar alguma coisa que você goste. E estude, e se especialize, e vai atrás. E busque oportunidade. Certo? Você só não pode gostar de não trabalhar. Que aí já se torna um problema. Né? Por fim, o medo nos paralisa também na nossa área dos estudos, da escola, principalmente os jovens. Eu lembro que quando eu estudava, que eu era jovenzinho, às vezes eu tinha muito medo de prova, dessas coisas, porque eu às vezes não aprendia bem uma tarefa e tal. E às vezes a gente fica deixando o medo dominar a gente nessa área, vocês que estudam aí, que estão se especializando, que vão se formar, às vezes o medo é tão forte que faz com que você não consiga se concentrar na aula, não consiga aprender como deveria. Isso já passa do limite e você não pode aceitar isso em você, você tem que jogar fora. Então o medo, ele nos paralisa nessas áreas também. Nos paralisa nas áreas sentimental, no nosso casamento, na nossa família. Na área sentimental, talvez você gosta de alguém, você que é jovem aí, que não está casado, tem medo de conversar com a pessoa. Fica a dica, você já tem um não garantido. Isso aí você não tem problema com isso daí. O máximo que pode acontecer é você receber um sim, se você conversar com uma pessoa que você gosta. Entendeu? Então, não tenha medo de dar um passo na sua vida. No casamento, às vezes o casal tem medo de conversar um com o outro, alguns assuntos, por conta da reação de um do outro. E às vezes é importante que no casamento, no casal, ambas as partes dê a liberdade ou deixe espaço para que todo tipo de assunto seja conversado, para que não haja medo ou receio. Por fim,
Todos esses assuntos aqui tratados, irmãos, são apenas exemplos, que eu espero que Deus possa falar com um ou com outro de alguma maneira, em alguma área da sua vida. Mas o medo pode nos paralisar também, na nossa vida espiritual. E isso é muito grave, porque quando nós ficamos parados na nossa vida espiritual, por medo de evoluir, eu não vou mais na igreja porque eu tenho medo de alguém, da pastora, me chamar para pregar. Eu não vou mais na igreja porque eu tenho medo eu não quero participar dos grupos. Eu não vou mais na igreja, eu não vou falar da palavra porque eu não sei. Irmão, esqueça essas coisas. Arranque do seu coração, não deixe o medo te paralisar. Siga na sua passada. Porque, irmão, ninguém é igual a ninguém. Deus, Ele tem um plano, um projeto na vida de cada um. Então, você nunca vai ser igual ao outro irmão, a outra irmã. Cada um evolui de uma maneira. Uns têm mais facilidade para cantar, outros não. Uns para dançar, outros não. Outros para fazer uma coisa, outros não. Então, você tem que estar fugindo desses medos, para que você não fique paralisado espiritualmente. Eu tenho medo de me envolver com uma irmã, conversar com ela, ou com o irmão, fazer amizade, porque ele pode me ferir, ele pode me machucar. Irmãos, são os exemplos de como o medo pode nos paralisar. Por último, sobre a paralisia. Ela pode nos impedir, às vezes, de conquistar coisas, de vencer, de evoluir, desenvolver a nossa comunhão com Deus. Quando a gente avança, quando a gente vai em frente, quando a gente vence os medos, quando a gente dá um passo, nós evoluímos, nós crescemos, nós conquistamos. Existem muitos exemplos, principalmente na área empresarial, de grandes homens que venceram seus medos e foram muito bem sucedidos em suas histórias. Mas eu gostaria de dar mais elementos sobre esse assunto, partindo agora da área da psiquiatria. Eu trouxe dois artigos aqui, dois textos que eu retirei de um artigo, cuja fonte é o Dr. Ricardo Zimmermann, que ele é um psiquiatra, e ele diz assim, que uma pesquisa publicada na Revista Brasileira de Psiquiatria revisou estudos feitos em tragédias, epidemias e pandemias, e demonstrou que, quando o medo é crônico ou faz o perigo parecer maior do que ele pode se tornar um gatilho para problemas mentais relacionados ao aumento dos níveis de ansiedade e de estresse. Ou seja, o medo, isso é pesquisa, é estudo científico, se torna um gatilho que pode levar a problemas de ansiedade, de estresse, problemas mentais. Isso a pastora sempre comenta, né? Os danos que a pandemia causou. Estudos e estudos falam sobre o assunto, que além dos danos de mortes e etc., desemprego, pobreza que a pandemia trouxe muitas sequelas mentais em muitas pessoas que ainda estão enfrentando isso até hoje. Esse mesmo artigo fala que o medo pode começar com um pequeno incômodo, que logo pode evoluir para algo que não sai da cabeça. Veja só, que altera toda a nossa percepção da realidade, transformando-a em algo assustador. Sabe o que é isso, irmão? É aquele velho ditado, a tempestade num copo d'água. Às vezes uma coisa pequenininha, o medo pode transformar em um incômodo que vai evoluindo e se torna algo que já não sai da cabeça e já altera toda a nossa percepção da realidade. Daqui a pouco você só está enxergando aquilo ali, você só está pensando aquilo ali, transforma-se em algo assustador. E o pior, essa situação causa sintomas físicos, que são falta de sono, taquicardia, dor de cabeça, aumento da pressão arterial e alergias na pele, que com o tempo podem virar doenças como hipertensão e diabetes. Entende? Como uma coisinha que começa tão simplesinho, um medo, se a gente deixar ele dominar a gente, ele vai evoluindo e vai chegando ao ponto de trazer doenças e danos físicos, sintomas físicos em nós. Olha o que acontece com o seu organismo quando você tem medo. Acontece o seguinte: ao enfrentar uma situação que te amedronta, o hipotálamo
que é uma região do cérebro onde se situam os centros nervosos de atividade parasimpática e simpática, responsáveis pelo despertar, pelo sono, pela temperatura e pela regulação térmica. Olha só o que essa região é responsável. Pela regulação térmica do nosso corpo, pela temperatura do nosso corpo, pelo sono, pelo despertar, pela simpática. O hipotálamo. O que acontece? O hipotálamo, ele é ativado e, por sua vez, ele ativa a glândula pituitária, que desencadeia a liberação de adrenalina, noradrenalina e cortisol. Esses hormônios são responsáveis pelas nossas ações instintivas voltadas para a autopreservação, além de nos protegermos de ameaças. Uma situação interessante que acontece em contrapartida à liberação dos hormônios citados acima é que os índices de serotonina e endorfina diminuem, e com isso os batimentos cardíacos aumentam, assim como o fluxo sanguíneo para os nossos membros. Isso foi retirado de um artigo de uma psicóloga chamada Daniela Modesto. Todos esses processos acontecem em nosso organismo quando passamos por uma situação de medo. Agora eu quero que você pense, imagine quando esse medo ele é imaginário e nós vivemos disparando essas situações continuamente em nosso corpo. Ou seja, o que eu disse agora há pouco, sofrer um susto, passar um medo normal, comum, passou, acabou. Mas a pessoa começa a colocar na cabeça, vive com medo, em vez de não aceitar, o medo é constante com ela. E mais, muitas vezes esse medo está só aqui na cabeça. E aí ela começa a disparar no seu organismo todos esses movimentos. O dano que nos traz. Imagine você sentindo calor, sentindo frio, mexe com a temperatura, perde o sono. Se tiver algum médico aqui, vai saber explicar muito melhor do que eu essas coisas. Por isso, irmãos, só fazendo um parênteses, por muito tempo a igreja disse que depressão era demônio só, era possessão demoníaca. Mas quem conhece sobre depressão e estuda o que ela causa no organismo, se o medo não tratado causa tudo isso, essa liberação de vários hormônios, a depressão também causa muitas coisas no nosso corpo e leva a pessoa à morte se não tratar. Por isso que medicamentos que trazem o equilíbrio para esses hormônios, para o organismo, trazem muitas vezes alívio, cura para a depressão. Então, a igreja por muito tempo tratou a depressão como possessão e muitos crentes tiraram as suas vidas porque não entenderam que deveriam procurar um médico e se tratar. É óbvio que a fé poderia também curar, libertar, mas em muitos momentos, irmãos, na nossa vida, nós precisamos entender que nós temos que procurar um profissional para cuidar de nós, certo? Grava isso, é um parêntese dentro dessa mensagem. Diante de todos esses males citados, todas essas coisas que acontecem, nós concluímos que o medo desmedido pode se tornar uma porta de entrada, aí sim, para demônios, para forças malignas, pois o inimigo utiliza dessas coisas, dessa arma, para cumprir a sua missão. Qual é a missão do diabo? Ele vem para roubar, matar e destruir. Quando ele consegue portas, que portas se abram, ele é óbvio, ele entra. Agora, o que Deus diz sobre o medo? O que a Bíblia diz sobre o medo? Quais lições nós aprendemos sobre o medo para nós caminharmos para o fim da palavra? Eu vou ler, que a hora já está avançada, e os irmãos apenas acompanhem. Mateus 14, 26, diz assim: eles gritaram de medo, quem? Os discípulos, pois pensaram que fosse um fantasma. Versículo 27, mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: não tenham medo, coragem, sou eu. Jesus quem falou, coragem, irmão, coragem, irmão, não tenha medo. Outra lição, Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, ou com medo, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Irmão, não tenha medo, porque nós somos filhos de Deus. Não recebemos um espírito de escravidão para vivermos mais com medo, atemorizados. Somos filhos de Deus. Somos agora adotados. Clamamos, Abba, Pai. 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia ou de medo,
Mas Ele tem nos dado poder, um espírito de poder, de amor e de moderação, ou seja, seja valente, não covarde. Enfrente, não deixe o medo te dominar, não deixe o medo te vencer. Enfrente, seja valente. Filipenses 4,13 diz, todo mundo conhece, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, podemos tudo em Deus. João 14,27 diz, Jesus falando, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, mas não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, ou seja, não tenha medo. O que nós temos que fazer então? Encher o nosso coração com shalom, encher o nosso coração com a paz de Cristo, essa paz que Ele nos falou, que estava nos dando. Então deixe a paz do Senhor preencher o seu coração a ponto de você não mais temer. Ele nos livrou de todos os temores, diz a palavra. Salmos 34,4 diz assim, busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus medos. Veja, irmãos, que você deve orar a Deus, porque assim como o salmista diz que buscou o Senhor, a oração a Deus nos faz vencer o medo. Ele nos livra de todos os nossos medos e temores. Aliás, fica um parênteses sobre oração. Quando você estiver tranquilo na sua casa, procure no YouTube o tema O Ponto de Deus no Cérebro. Se alguém aqui já deve ter assistido, ouvido, tem vários neurologistas, cientistas que tratam desse assunto, que já descobriram que quando a pessoa ora, uma certa área do cérebro é ativada e há muita movimentação sanguínea nessa área e é liberado coisas boas para o organismo. Existem termos médicos que eu não vou saber falar, mas você vai ver, você vai ler, você vai assistir, você vai se alimentar e ficar muito contente e vai ser incentivado a orar. Porque quando a gente ora, Deus já previa isso, já sabia, Ele que criou o corpo humano. Há um ponto de Deus no nosso cérebro que é ativado e coisas tremendas começam a acontecer no nosso organismo. Irmãos, em Isaías 41:10 diz, não tenha medo, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Ou seja, nós não estamos sozinhos, irmão. Nós não estamos sós, Deus nos ajuda, Deus nos fortalece, Deus nos sustenta. Essa é a palavra de Deus para nós. Salmo 56, versículo 3. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Ou seja, quando eu estou com medo, o que eu faço? Confio no Senhor. Quando eu estou diante de uma situação que me traz pavor, medo, o que eu vou fazer? Confiar em Deus. Hebreus 13:6 diz, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não terei medo. O que me poderá fazer o homem? Por quê? Porque Deus nos protege. Deus é o nosso protetor. Salmo 55:5. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Versículo 5. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. É um sintoma de uma pessoa com medo. Davi estava passando por isso. Sabe, chega a palpitar o coração, bater forte, como nós aprendemos que é liberado ali os hormônios e o fluxo sanguíneo aumenta. Então Davi passou por isso, ele, quando estava com medo, ele disse que estremece-me no peito o coração. Resumindo, no versículo 22 desse mesmo salmo, Davi clamou ao Senhor e ele recebeu o alívio. Quando você estiver passando por uma situação de medo, de pavor, de tremor, quando seu coração estiver acelerado e você estiver perdido, clame a quem? Ao Senhor. Ele te socorrerá, Ele te trará alívio, te trará paz. Salmos 23:4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei, não terei medo. O Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ou seja, nós devemos ter convicção, irmão, de quem é Deus, e que você é filho dele. Ou seja, que Deus é a sua luz, que Deus é a sua salvação. Sendo assim, se você tem essa convicção, a quem temerei? Se você tem essas convicções de que o Senhor é a sua fortaleza, ao qual você está protegido nele, a quem você irá temer?
E por fim, Josué 1:9 diz: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, ou seja, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que você andares. Ou seja, Deus, irmãos, Ele anda com você, Ele está contigo no seu caminhar. Não tenha medo, vai onde você tem que ir, faz o que você tem que fazer, vai na escola, faz o teu melhor, vai trabalhar, faz o teu melhor, na igreja, faz o teu melhor, faz o que Deus coloca no teu coração, não tenha mais medo a partir de hoje. Deus está falando com pessoas aqui. Deixa o medo de lado, deixa o pavor de lado. Não importa o que vai acontecer, o que importa é que você confie no Senhor a partir de agora, sabe que Ele anda com você e você não tem mais medo do que pode acontecer. Conclusão para nós encerrarmos. Há um princípio escondido em Mateus 17:6. Diz assim a palavra: ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Só para contextualizar qual é a cena, é a passagem da transfiguração. Todos os irmãos já devem ter lido. Está em Mateus, Marcos, Lucas. E o que aconteceu lá? Pedro, Tiago e João estavam com Cristo no monte. De repente Jesus se transfigura, aparece ali Moisés e Elias, e o rosto deles brilhando, aquela luz transparecendo. E Pedro ficou ali, os discípulos assustados, alegre e atemorizado, porém, de repente eles conversam com Jesus e dizem: quer que a gente faz alguma coisa aqui, uma cabana para vocês ficar? Aí vem uma voz do céu, imagine a voz de Deus, né? Eis aqui o meu filho amado. E aí é que a palavra fala que eles caíram de bruços, tomados de grande medo. Segue o princípio agora que está no versículo 7. O que aconteceu depois? Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus. Se você estiver, irmãos, com Cristo, quando você estiver com medo, Ele vai te tocar. Se você estiver com Jesus, portanto, viva com Deus, se entregue para Deus, que a sua caminhada seja sempre com Cristo, porque nos momentos de medo, de angústia, de dor, se você estiver com Ele, Ele vai te tocar. É um primeiro princípio. O que aconteceu depois que Jesus tocou-lhes? Jesus disse: erguei-vos. Segundo princípio, Jesus está falando para você, se você estiver com Ele, se levante, saia do comodismo, saia do refúgio da caverna, como Elias estava, saia do lugar do medo, saia do lugar do pavor, se levante, porque é Jesus que está mandando. E se você dizer assim: pastor, eu não tenho forças para me levantar, aí você vai para aquela passagem que foi pregada esses dias pelos irmãos de fora. Quando Pedro estava afundando, Jesus levantou ele. Se você não tiver forças para se levantar, para se erguer, clame a Ele. Jesus, Ele vai te levantar. Jesus, Ele vai te erguer. Terceiro princípio. Quando Jesus diz erguei-vos, Ele diz também no versículo 7, e não temais, ou seja, e não tenha medo. É Jesus que está falando para você. Não tenha medo. Não tenha medo. O que está passando na sua vida é uma fase. Vai passar. Você vai vencer. Só não se entregue a esse medo. Só não deixe ele te dominar. Só não deixe ele ficar na sua mente 24 horas por dia. Coloque Cristo na sua mente 24 horas por dia. Lembre-se de que Ele está falando para você. Não temais. Não tenha medo. E o quarto e último princípio, que é o mais importante quando você faz essas coisas. O versículo 8 diz assim: então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Quando você está com Cristo, Ele te toca, você se levanta, Ele te diz: não tema. Se você se levantar e olhar, você não vai enxergar mais o medo, você só vai enxergar Jesus. Você não vai enxergar mais a situação difícil, você só vai enxergar Jesus. E quando você fita os seus olhos e só enxerga Jesus, não tem mais lugar para medo, não tem mais lugar para angústia, não tem mais lugar para depressão, não tem mais lugar para doença, não tem mais lugar para nenhum mal. Porque quando você só enxerga Jesus, quando você está fitado os olhos nele, irmãos, você está tendo aquilo que você precisa, que é a grande vitória na sua vida. Amém? Então guarde, se você não guardou nada da mensagem, guarde pelo menos esses princípios. Se você tiver medo e estiver com Cristo,
Ele vai te tocar, você vai se erguer, ou ele vai te erguer, você vai receber a palavra dele dizendo não temas, e você vai se levantar e vai conseguir enxergar só Cristo. O medo já foi embora. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Vamos se colocar de pé e fazer uma oração. Depois o irmão Evandro. Amém? Então vamos orar e já encerrar. Senhor Deus e Pai, eu creio que se o Senhor trouxe essa palavra é porque alguém precisava dela. Deus, e eu tenho certeza que a partir de hoje, aquela pessoa que o Senhor falou, o Espírito Santo, o Senhor tratou nessa noite, não mais temerá, estará de pé agora, caminhando, andando na sua direção, não vai estar enxergando mais nada, não vai estar enxergando os temores, os medos, as angústias, não vai estar mais deixando o medo dominar, vencer. A partir de hoje vai caminhar com fé, olhando só para Jesus, só para Ti, ó Cristo. Espírito Santo, abraça essa vida nessa noite, abraça-nos, Senhor, enche-nos, papai, da sua paz, da sua presença, porque quando olhamos para Ti, quando estamos de Ti, e quando recebemos de Ti esta palavra, não temas, nós nos sentimos no lugar mais seguro do mundo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Pai, leve cada um na segurança e na paz aos seus lares. Dê, Senhor, aleluia, um bom descanso a todos. Para aqueles que vão ainda amanhã descansar no feriado, abençoe, que passem um dia contigo, Senhor. E aqueles que vão trabalhar, que o Senhor esteja com eles, guardando, livrando de todo mal. E em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor realizou nessa noite. Amém. Amém? Então vamos à bênção apostólica. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos. Todos digam amém. As palmas louvem ao Senhor.